Então galera, é isso mesmo, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que mudou no PlayStation 5 depois que eu coloquei um SSD de 2 teras lá no console. Eu vou mostrar tudo o que mudou depois desse upgrade e também como está o desempenho atual e todos os jogos que eu já consegui instalar na máquina lá no SSD. Então se você tem dúvida de instalar ou não um SSD NVMe, esse vídeo vai ser exclusivo para você. Eu vou tirar todas as dúvidas que você pode estar tendo nesse momento. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, deixa aí nos comentários o que é que você está achando do SSD no PlayStation 5. É uma boa ideia ou não? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que todos os links dos SSDs e muito mais eu vou estar deixando na descrição desse vídeo em sites totalmente confiáveis. Então agora vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar tudo o que mudou no PlayStation 5 após a instalação do SSD NVMe. Então galera, como vocês sabem, eu instalei um SSD da XPG de 2 teras no PlayStation 5. E até o momento, galera, eu baixei alguns jogos aqui, como vocês estão vendo, ó. Eu baixei alguns jogos aqui, né, no SSD. Até agora, basicamente, uns 10 jogos, certo? E eu vou até mostrar aqui para vocês em configurações e aqui em armazenamento. Aqui no armazenamento, esse aqui é o armazenamento interno do meu PlayStation 5. E como vocês estão vendo aqui, não é 1 tera propriamente dito, certo? É 848 GB de armazenamento de 1 tera do PlayStation 5 nativo, certo? Mas eu só tenho 800 livre. No interno eu não tenho nenhum jogo instalado, só coisas do sistema aqui, como vocês estão vendo mesmo. Porque eu não quis sobrecarregar o SSD do console, certo? Por diversos motivos, né? A gente sabe que a construção do PlayStation 5 deve ser e ter um máximo de cuidados. Então, por isso que eu não instalei nenhum jogo aqui no armazenamento, certo? Justamente para evitar utilizar o SSD interno do PlayStation 5. Então, o único SSD que eu estou utilizando realmente é o que eu instalei, que é o M2. E como vocês estão vendo aqui, ó, eu basicamente já utilizei quase 1 tera. Foi quase 1 tera. Eu tenho aqui, ó, 2 terabytes. Mas livre eu só tenho 1 tera. Então basicamente eu já utilizei 1 tera, instalando aí 10 jogos aqui no meu PlayStation 5, utilizando o SSD. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a velocidade de resposta do SSD, se tá tendo algum travamento na hora do jogo. Então isso tudo eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês, exatamente para esclarecer qualquer dúvida que possa ter. Então a gente vai fazer isso agora, eu vou mostrar tudo para vocês. Então agora, galera, a gente vai testar o tempo para abrir aqui algum jogo, né, instalado no M2 SSD da XPG no PlayStation 5. E eu vou estar mostrando agora em tempo real, cronometrado aqui para vocês. Então a gente vai escolher aqui, ó, eu vou escolher aqui o FIFA, certo? Porque é um jogo que online ele exige muito. Então, eu vou abrir o jogo agora, certo? Eu vou colocar aqui o cronômetro e vou abrir o jogo, ó. E agora, ó, é só esperar aqui o tempo mesmo para abrir o jogo. Eu não vou cortar e nem vou acelerar o vídeo. Realmente a gente vai ver aqui, ó, o tempo de resposta do SSD. O jogo tá abrindo aqui na tela. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tá carregando o jogo. Aparentemente não tá apresentando nenhum bug. E vamos ver. Abriu o jogo em 52 segundos, certo? Então, foi uma resposta bacana, certo? Foi bem rápido. O PlayStation 5 fez um pouquinho de barulho durante esse tempo, mas é muito normal porque é o processamento, certo? Para abrir o jogo. Abrindo o jogo agora, galera, eu vou iniciar aqui, ó,
um jogo online, certo? Porque eu percebo que o jogo online do FIFA, ele exige mais do console, e nisso a gente vai ver se vai ter algum tipo de bug, se vai ter algum tipo de problema com o SSD no momento que estiver rodando o FIFA 25 nas partidas online que exige mais do console. Então eu vou colocar aqui, ó, jogar a partida para encontrar, né, um oponente para poder jogar online aqui e mostrar isso para vocês. E já já eu volto aqui já com o jogo rodando para mostrar tudo para vocês nos mínimos detalhes. Então, galera, o jogo vai iniciar agora, como vocês estão vendo aí na tela. Aparentemente, agora, como é o início, não tem como falar muito, mas agora a gente vai ver, ó, vamos ver. A internet tá um pouco ruim, então por isso tá dando um pouquinho aqui, ó, de lag, mas é normal porque a gente tá online, tá jogando online. Vamos ver se, de acordo com o tempo, vai melhorar. Vamos ver. O atraso tá sendo mais por questão de internet. Como vocês estão vendo lá em cima, ó, tá mostrando isso, né? Ou a minha internet ou a do meu oponente tá ruim, mas ó, o jogo tá rodando perfeitamente bem, ó. Só que eu é que dei ali a bola pro meu oponente, mas vocês estão vendo aqui, ó, que não tá tendo, ó, problema, a não ser de internet, né? Aí, ó, já tirei de um. Eita, perdi a bola. Mas, ó, não tá tendo problema com o SSD, ele tá rodando muito bem o jogo, sem nenhum tipo de atraso mesmo. Então isso é muito bacana, porque é uma forma da gente utilizar um SSD bom, sem precisar estar utilizando o do PlayStation 5, para não sobrecarregar o console. Então é uma coisa bacana, certo? Que a gente tem as opções de colocar SSDs de várias marcas, não tem só essa marca, mais barato, mais em conta, para a gente poder colocar aí no console. E ter mais espaço também de armazenamento, porque quanto mais o tempo passa, mais os jogos vão exigir armazenamento, e aí a gente tem que ter essas opções realmente, que é muito necessária. Então, como vocês estão vendo aí, eu vou só pausar aqui para a gente testar outro jogo, certo? Para a gente ver a inicialização também em modo história. O outro jogo que a gente vai testar agora vai ser o God of War, certo? A gente vai testar agora a inicialização. Vou iniciar aqui o jogo e vou iniciar aqui, ó, o cronômetro para a gente ver com quanto tempo o God of War vai abrir aqui no PlayStation 5 usando o SSD de 2 TB da XPG. Ó, o PlayStation 5 fez um barulhinho agora na inicialização, porque é o processamento realmente do jogo que está no SSD. Vamos ver agora. Ó, já começou a aparecer ali um sinal. Continuar o jogo. Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar. Mas o carregamento está bastante rápido realmente. Não perdeu qualidade, como vocês estão vendo aí. A qualidade de imagem continua a mesma, certo? Então tá muito bacana isso. Vamos esperar. Então, galera, é basicamente isso, né? 50 segundos para abrir o jogo. Então, basicamente, é esse o tempo para poder abrir o jogo. Mas agora a gente vai aqui, ó, rodar, né, o jogo aqui. Vamos rodar o jogo. Pra gente ver aqui, ó, se tem algum tipo de atraso, se tem algum tipo de coisa, ó. Vamos ver. Ó, não tem. O jogo continua rodando super bem, ó. Ó, sem nenhum tipo de atraso. Então tá bem bacana, galera. O jogo ele vai rodar perfeitamente, sem nenhum tipo de problema, e não vai ter bug de fato, nem de modo história, certo? E nem nenhum competitivo, né? Então isso dá uma liberdade para a gente poder instalar a memória sem nenhum tipo de preocupação. Simplesmente instalar o SSD, instalar os jogos e jogar. E ser feliz. Só isso. Então, como vocês estão vendo aí, ó, o jogo tá rodando muito bem. Na minha opinião, até as imagens estão mais bonitas, certo? Uma imagem muito mais viva. Não sei, eu achei o SSD da XPG muito melhor do que o próprio SSD instalado
no PlayStation 5. Agora eu vou mostrar aqui, ó, a saída do jogo, como é rápida também, ó. Só fechar ali o jogo e sair, e rapidamente já sair. Então assim, ó, é muito responsivo. Não mudou nada no funcionamento do PlayStation 5. Pelo contrário, galera, ó, tá muito mais rápido, na minha opinião. O armazenamento aqui, como vocês estão vendo, ficou bacana, ficou um espaço muito bom, dá para baixar muito jogo aí. Basicamente, uns 40, 50 jogos, dependendo aí do tamanho também do jogo, certo? Vai depender muito do tamanho do jogo. Agora, nesse momento aqui, eu tenho uns 10 jogos instalados e estou instalando ainda mais. Vou até mostrar aqui para vocês o que eu estou instalando. Estou instalando aqui o jogo de Harry Potter, né, Hogwarts Legacy. E estou instalando aqui, ó, Marvel, Spider-Man, Miles Morales também. Então, assim, vou instalar muitos outros mais para poder testar. Mas vocês percebem que o SSD é bastante responsivo. Não tem problema nenhum na hora de carregar os jogos, de jogar ali os jogos. Não tem nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de bug. Literalmente é só instalar o SSD, instalar os jogos, jogar sem nenhum tipo de problema. O sistema não vai mudar, pelo contrário, vai ficar ainda melhor porque vai ter mais memória. E você vai poder poupar o SSD instalado na sua própria máquina e vai poder utilizar uma expansão de 2 teras, que é muito mais gigas do que o que vem no próprio PlayStation 5, e ter aí 3 teras de armazenamento no PlayStation 5, que torna tudo melhor para poder instalar qualquer jogo que você queira jogar no momento, sem nenhum tipo de problema com o espaço. Mas também tem outra coisa que deve ser levada em consideração, a questão de esquenta ou não esquenta mais o PlayStation 5. E ó, na minha opinião, no que eu tô vendo aqui e em todos os testes que foi realizado, na minha opinião, a temperatura do PlayStation 5 Slim diminuiu bastante quando eu coloquei o SSD de 2 teras nesse PlayStation 5, certo? Na minha opinião, a temperatura mudou bastante. Eu percebi que os ruídos que fazia antes no PlayStation 5 diminuiu bastante. Praticamente, ó, não faz mais nenhum tipo de barulho e não esquenta como esquentava antes. A temperatura do PlayStation 5 se mantém estável, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de ruído muito forte. Só o ruído mesmo básico na hora da inicialização dos jogos. Mas a temperatura se mantém estável, bem fresquinha, não tem superaquecimento, não tem nenhum tipo de problema, né? Mas também lembrando que o SSD tem dissipador térmico. Então qualquer estresse que ele venha ter, o dissipador ele vai segurar o calor para não transferir para o PlayStation 5 e não ter nenhum tipo de estresse de superaquecimento. Então, o SSD de 2 teras, ele ajudou muito, na minha opinião, na refrigeração. Questão de refrigeração que estou falando nesse vídeo é de não estressar o SSD instalado no próprio PlayStation 5, né, poupando muito o uso do console, já que estou usando 2 teras instalados agora no PlayStation 5. Então, galera, é muito importante utilizar um SSD NVMe no seu PlayStation 5 por 3 motivos importantes. O primeiro dele é a preservação do SSD interno. O SSD interno é soldado na placa e não pode ser trocado facilmente. Usar menos ele vai reduzir o desgaste natural. O segundo ponto é a facilidade da troca no futuro. Se o SSD NVMe apresentar problemas, é só trocar esse SSD NVMe por outro SSD, sem nenhum tipo de problema. Já se isso acontecer com o SSD interno do PlayStation 5, pode tornar o PlayStation 5 inutilizável, perder totalmente o seu PlayStation 5. E o terceiro ponto, e o mais importante, é que você vai ter mais espaço de armazenamento de jogos. No total, dependendo do SSD que você escolha, vai ter aí 3 teras ou 2 teras de armazenamento. Então, de aspecto geral, de forma resumida, usar o SSD NVMe como principal e preservar o SSD interno como reserva aumenta a vida útil do console. Então, isso é muito importante, não é apenas estética, não é só para ter mais memória. Literalmente, é para preservar a vida útil do console.
Então galera, como vocês viram, a instalação do SSD NVMe é muito importante no PlayStation 5, principalmente para a vida útil do console, porque se caso o SSD instalado internamente no seu PlayStation 5 pare de funcionar do nada, provavelmente o seu console vai ficar inutilizável, você vai perder o seu console. E tendo o SSD NVMe instalado no seu PlayStation 5, se acontecer qualquer problema, é só trocar o SSD sem muita dor de cabeça. Então eu indico que coloquem realmente o SSD NVMe no console de vocês para poupar a vida útil do seu console. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar a dúvida de vocês, mas qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou estar olhando tudo e respondendo a vocês. Eu vou ficando por aqui, mas até o próximo vídeo com mais conteúdo incrível para vocês. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that